Olá, que o nosso mestre, amigo e benfeitor Jesus nos envolva em todo o seu amor e a sua luz ilumine os nossos corações. A inspiração para as reflexões de hoje quem traz é Paulo. Paulo recomenda aos cristãos que habitavam Tessalônica o seguinte: empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila. Esse é um pequeno trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, e esse trechinho nos leva a refletir sobre como a tranquilidade, ou melhor, a ausência dela, dá causa a tanto desequilíbrio. Todo mundo quer levar uma vida tranquila, todos nós desejamos paz e felicidade, mas frequentemente nós projetamos essa tranquilidade em acontecimentos externos, em situações que nós vivemos e que muitas vezes não temos como controlar. E como nós não temos como controlar, sempre que o resultado daquele acontecimento não está alinhado com aquilo que nós entendemos que é o mais adequado, nós concedemos a esse resultado, a essa situação tida como adversa, o direito de roubar a nossa tranquilidade. Muitos de nós já sabemos disso, nós já entendemos que a tranquilidade é um estado de espírito, que ela tem o seu fim nela mesma, que ela não depende de nada que esteja fora. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, entregamos espontaneamente a nossa tranquilidade a tudo aquilo que não está ao nosso alcance interferir. Especialmente quando se trata do livre-arbítrio das outras pessoas. Quando Paulo diz, empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ele está chamando a nossa atenção para isso. Em outras palavras, o que ele está perguntando é, como é que nós temos nos empenhado em cultivar uma vida tranquila? Nós sabemos que os acontecimentos que envolveram a vida de Jesus, tudo aquilo com que ele teve que lidar na sua passagem aqui na matéria, não teve nada de tranquilo. E mesmo assim, a tranquilidade o acompanhou por toda parte. E ele insistiu em compartilhar conosco essa tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele nos lembrou da condição que nos acompanha na vida material. João registrou tudo isso no seu Evangelho. No capítulo 14, verso 27, João registra a seguinte fala de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só que mais adiante, no capítulo 16, verso 33, João vai registrar uma outra fala do Mestre, que é a seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que isso tem a ver com tranquilidade? Tudo. Jesus está dizendo aqui, com todas as letras, que não é depois. A nossa paz, a nossa tranquilidade não virá quando os nossos desafios estiverem superados. Não será depois de resolvermos todos os nossos problemas. Não. É durante. A nossa paz, a nossa tranquilidade, elas acontecerão enquanto nós resolvemos os nossos problemas, enquanto nós superamos os nossos desafios. Tem uma passagem muito conhecida do Evangelho, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Foi registrada também por João, no capítulo 6 do seu Evangelho. E ele retrata com muita precisão o significado dessa tranquilidade que não se ocupa do mundo externo para existir. Jesus estava na margem oposta do Mar da Galileia e uma grande multidão o seguia, porque àquela altura, a notícia de que ele estaria em algum lugar chegava muito antes dele. E as pessoas iam aos milhares. Jesus, acompanhado dos seus discípulos, falava para a multidão, promovia curas, acolhia as pessoas. A certa altura, Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pão para que todos comam? Filipe respondeu: Senhor, 200 denários de pão não bastam para que cada um aqui receba um pedaço. Então André mostra para Jesus um menino e diz a ele: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse assim: faça com que todos sentem. O texto evangélico dá conta de que eram aproximadamente 5.000 pessoas ali. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam ali sentados. Fez o mesmo com os peixes, e quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles encheram
12 cestos com o que sobrou dos pães e dos peixes. Essa passagem tem 3 interpretações possíveis. Uma delas dirá que o alimento distribuído foi o alimento espiritual, a boa nova, a palavra de Jesus que alimenta a alma. Uma interpretação válida e muito verdadeira, inclusive. A outra dirá que Jesus materializou os pães e os peixes, a partir daqueles que foram entregues pelo menino. Também uma interpretação válida e possível. Nós sabemos que, sob as condições adequadas, a materialização fluídica é possível e Jesus, espírito de capacidades indescritíveis, podia fazer isso com muita facilidade. Entretanto, existe uma terceira interpretação, que não é espírita, que não é religiosa, mas é ainda mais bonita que as 2 primeiras. Naquele tempo, as distâncias eram muito longas e o transporte era feito a pé. Somente quem tinha muito dinheiro conseguia se locomover com o auxílio de animais. Então, era muito comum as pessoas ficarem 1, 2, às vezes mais dias fora de casa quando queriam ir de um lugar para outro. E estar onde Jesus estava muitas vezes exigia isso. Por isso, era comum as pessoas levarem consigo alguma provisão, para que eles pudessem aguentar o tempo de viagem. Quando Jesus começa a compartilhar aqueles poucos pães e peixes, ele motiva, pelo seu exemplo, que todos ali fizessem o mesmo. De tal forma que o pouco que cada um tinha consigo, compartilhado, se tornou bastante para alimentar 5.000 pessoas. Essa passagem é muito representativa dessa tranquilidade que vem de dentro, porque Jesus não se desesperou diante do desafio que era dar de comer para 5.000 pessoas. Nessa passagem, ele demonstra que a tranquilidade é fundamental, inclusive para que nós possamos lidar com os desafios de uma forma mais equilibrada, sabendo o que fazer, mantendo a nossa presença, que, aliás, tranquilidade e foco no momento presente são inseparáveis. Pensar no que passou ou no que vem pela frente são as condições perfeitas para qualquer um de nós se afastar da verdadeira tranquilidade. O benfeitor espiritual Hamed, no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo Escolhas, vai contar uma história muito interessante. Ele diz que certa vez Siddhartha Gautama, já em idade muito avançada, passava por uma floresta junto com os seus discípulos quando encontrou aprendizes de um outro mestre, e um deles logo foi dizendo: "O nosso mestre é um grande avatar. Ele levita e faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso, somos testemunhas. O que vocês têm a dizer sobre o mestre de vocês? O que ele pode fazer? Que milagres ele realiza?" Siddhartha Gautama apenas observava como seus discípulos iam agir. Então, um deles se adiantou e respondeu: "O nosso mestre, quando está com fome, come. E quando ele tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo e a sentar quando estamos sentados." Um dos rapazes do outro grupo, inconformado, disse: "O que vocês estão falando? Chamam isso de milagres, aquilo que é óbvio? Todos fazem essas coisas." E então veio a resposta: "Engano de vocês. Quase ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar, estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando 1000 coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas, quando meu mestre dorme, ele apenas dorme. Somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar onde deve estar. Ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que se foram ou pelos que hão de vir. Vive sempre no momento presente." Pois é, a vida tranquila, recomendada por Paulo, começa dentro de nós. Os acontecimentos exteriores da nossa vida são reflexos diretos das nossas atitudes internas. Quando cultivamos a serenidade, a confiança e a presença, o mundo ao redor responde na mesma vibração. É assim que a verdadeira tranquilidade se manifesta. Que Jesus permaneça nos envolvendo em sua infinita luz. Graças a Deus.